Boa noite, queridos irmãos. Paz e bem? Então, mais uma vez aqui no Encontro com Cristo Jesus, chegando até você através do canal YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp. Hoje, no nosso Encontro com Cristo Jesus, queremos iniciar uma jornada. Uma jornada escrita pelos santos, com o subtema do nosso encontro, Jornal dos Santos. O Jornal dos Santos, que muitas vezes a gente não tinha ideia de que os santos fizeram histórias. E essas histórias dos santos que que o céu escreveu na terra, ele já viveu, né? A santidade. Mas a sua história foi escrita na terra, lá no céu. O céu é que escreve a história dos santos venerados na terra, que viveram na terra, viveram uma santidade. Por isso nós nos colocamos diante de Deus para louvar e agradecer a Deus. Pedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a compreensão de viver neste encontro com Cristo. Por isso nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu neste amor de Cristo. E é neste amor de Cristo, queridos irmãos, que nós queremos reconciliar e reconhecer que somos falhos, somos pecadores, né? E precisamos da força do alto. E para entrar em comunhão com Cristo Jesus, abrimos o nosso coração e peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e aos santos que rogueis por mim a Deus. Deus Pai, todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Interessante esta oração, porque a gente roga pela vida dos santos que intercede, né? Que Ele ajude a intensificar a nossa oração pedindo perdão. Amados, diante disso nós queremos louvar e agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo alimento que Ele nos concede, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos. Queremos rezar hoje pela humanidade inteira que sofre, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo muito quente, mas também um tempo que chove, né? Um tempo que faz muito calor, né? Queremos louvar a Deus por tudo isso, né? E queremos rezar pela santidade do nosso Papa Leão XIV, que esteja na firmeza da fé, na perseverança de levar a missão, né? A missão salvadora do Evangelho de salvar a humanidade. Queremos rezar pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo Dom José Maria, né? Por todos os bispos do mundo inteiro, por todos os clérigos, pela vida consagrada, dos religiosos, da religiosa, pelas vocações, né? Pelos vocacionados, né? Pelas religiosas. Queremos rezar pela nossa paróquia, São Tomé e São Francisco de Assis, que terminou a festividade. Queremos rezar pelo nosso pároco Frei Arimateia, né? Esse carisma que ele tem, né? Essa dimensão que ele tem de levar todos se sentirem à vontade, né? Agraciado daquilo que ele oferece, né? Essa fraternidade. Rezar pelo Frei Denis, Frei Fabiano e por todos aqueles que passaram e que vão passar na nossa paróquia, né? Pedir pelos nossos paroquianos, né, que continuem na sua missão, ajudando a igreja a crescer, a fortalecer, né?
rezar pelos ministérios, pelos ministros, rezar pelo Ministério da Liturgia, rezar pelos encontros, grupos e movimentos da renovação carismática, né? Anuncia, rezar pelas mães que oram pelos filhos, pela catequese, pelo grupo dos coroinhas, pelo grupo da MES, Apostolado de Oração, Legião de Maria, né? Todas as forças da Igreja, pelo SCC. Queremos pedir a graça do Espírito Santo sobre a vida de cada um, né? Pedir a graça desse Espírito Santo que venha sobre nós derramar um reaviver do Espírito Santo, né? E neste encontro com Cristo, elevemos a Deus a vida e a santidade. Por isso, peçamos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, fazemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja, bendito seja, por este encontro maravilhoso, amados irmãos. Faça você esse propósito de participar, de se inscrever, de participar desse encontro com Cristo. É o meio de evangelizar, é o meio de santificarmos e buscarmos o caminho, a verdade e a vida. Por isso, hoje queremos rezar. Hoje terminamos a proclamação do discurso missionário de Jesus, que completa-se a imagem dos discípulos que Jesus envia para levar adiante até os confins do mundo e o fim dos tempos. O projeto que teve início no seio do Pai, peçamos a graça de trazer no coração os traços de filhos, né? Para podermos dar testemunho da missão enviado do Pai. Por isso, Ele nos convoca a ser enviado do Pai. E assim nós estamos neste encontro, né, para pedir, neste encontro, falar desse jornal, Jornal dos Santos, uma história que o céu escreveu na terra, a sua passagem, os seus momentos. Queremos falar deste santo, um santo muito popular e um santo muito querido que se apaixonou também e viveu esse mesmo carisma, que é Santo Antônio, o santo da caridade e da pregação, né? Santo Antônio foi isso, o santo da caridade e o santo da pregação. Amado por ser humilde e o seu coração voltado a Cristo. Vamos falar um pouco da origem. A origem de Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, em 1195, com o nome de Fernando Martins. Ainda jovem, abraçou a vida religiosa e tornou-se franciscano. Dedicou-se inteiramente a Cristo e ao anúncio fiel do Evangelho, né? Ele queria ser anunciador da palavra do Evangelho. E ele desejava conhecer, entrando já nesse caminho da vocação, ele desejava encontrar tanto Francisco, né? Tanto que ele parte em missão e o navio que ele viaja naufraga e só ele sobrevive. E ele tinha ganhado um tal. E esse tal ele carregava com muito amor. Esse tal tem muitas coisas para falar, esse mistério desse tal, onde a gente fala um pouco sobre a vida desse tal.
tal que tem um propósito lá. Né? E esse era o propósito de Santo Antônio, encontrar Francisco. Ele era um pregador do Evangelho, dotado de grande inteligência, amou a Sagrada Escritura. Santo Antônio tornou-se um dos pregadores mais admirados de sua época. Suas palavras levavam muito à conversão e uma vida mais próxima de Deus. Ora, o que faz nos aproximarmos de Deus, queridos irmãos e irmãs, é você viver a palavra todos os dias. É você se alimentar da palavra de Deus, né? E você vai se aproximando de Deus. Você vai ficando como, né? Os santos viveram, né? O querigma do anúncio do Evangelho, anunciar, proclamar, né? Falar. Esse é o mistério do grande pregador do Evangelho. E a devoção popular? Como vai nascer essa devoção popular? Ora, a devoção popular vai muito aos queridos entre os fiéis. Santo Antônio é invocado nas necessidades da família, nas causas urgentes, em pedidos especiais do coração, milhares de testemunhas, graças alcançadas por intercessão de Santo Antônio. Né? Muitos desejavam ver quem era este pregador, quem é este Santo Antônio que faz milagres, né? Salvou muita gente, salvou famílias também que passavam por dificuldade, separação. Santo Antônio foi esse que aconselhava e queria o melhor e quer o melhor também. Precisamos colocar em prática e invocar, porque ele, de coração sincero, milhares de testemunhas por sua intercessão. Né? Vamos refletir um pouco sobre esse Santo Antônio, que nos convida a buscar a Deus. Em primeiro lugar, quando o coração se volta para Cristo, a vida encontra direção, paz verdadeira e caridade. Porque ele vivia dessas três coisas: fé, caridade, amor. Vivia a simplicidade. Né? E viver a simplicidade é sempre estar em Deus. Santo Antônio foi um dos santos que evangelizava quando também ninguém queria ouvir a pregação dele. Ele não perdia tempo. Ele ia para a beira do rio anunciar o Evangelho. E quem vibrava de alegria para ver este Santo Antônio, que tinha a boca para santificar a quem quisesse buscar? Eram os peixes que pulavam de alegria no rio a ouvir a palavra de Santo Antônio que anunciava. Esse é um milagre e outros milagres para ver e mostrar que Jesus também ele está na Eucaristia. Né? Muitos tentaram ver, provar a fé de Santo Antônio, e Santo Antônio dá esse ar para nós de dizer que Jesus está na palavra, ele está na Eucaristia, ele está aonde você quer, no seu coração. Ele nos chama. Ouviu o chamado de Jesus, ele chama pelo nome. Chamou Antônio, chamou Francisco, chamou eu, chama você, queridos irmãos, né? Para uma vida eclésia, uma vida eclesial, uma vida voltada para dentro da comunidade,
a ajudar a comunidade a crescer, a sua paróquia a crescer, né? Necessitamos de pregadores, de anunciadores da palavra, de cantores, de catequistas. Tudo isso a nossa igreja necessita, queridos irmãos, operário. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo, queridos irmãos, ninguém tem tempo para tirar uma hora, 10 minutos, 20 minutos diante do Santíssimo para adorar Jesus na Eucaristia, né? Para dizer que está lá, né? Para dar um agradecimento, né? Por tudo que o Senhor nos concede todos os dias, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo acordar, queridos irmãos. Vamos acordar com essa simplicidade, com o coração voltado para Deus, como Santo Antônio, né? Sair para evangelizar, ouvir o chamado, né? Ouvir o chamado de Deus que nos chama pelo nome, para que a gente vá ao encontro de Jesus, para que a gente vá ao encontro do amor, né? E assim queremos rezar esta oração, queridos irmãos, vai dizer assim: ó gloriosíssimo Santo Antônio, intercedei por nós junto ao menino Jesus. Alcançai-nos a graça da fé verdadeira, da caridade generosa e a paz em nossa luz, em nosso lar. Derramai o graça da eternidade, da fraternidade, do amor, da comunhão. Por isso invocamos. Santo Antônio, rogai por nós, que por tua intercessão sejamos guiados por Deus, vivendo na caridade da fé, na esperança. A caridade da alma, do coração, sem ela nada somos. Santo Antônio, rogai por nós. Caríssimos irmãos, esse foi o recado do Jornal dos Santos de hoje, que chegamos até você falando desse santo hoje. Espero que vocês compreendam, né, que ali ele dá o caminho, né? Humildade, caridade da alma, do coração, mansidão, né, e bondade. Né? Que você se ponha também, como Santo Antônio, a se colocar a serviço, a ir a uma igreja, a procurar o sacerdote. Né? Se você está em pecado, confesse. Se você busca aconselhamento, né, vá ao encontro da palavra. Vá viver uma vida eclesial, vida de comunidade, de participação, uma vida de consagração. Consagre a sua vida a Deus, à santidade. E assim buscaremos aquilo, né? Quando você recebe uma coisa de graça ele lhe deu e de graça deve dar. E sabe quando nós recebemos? Quando se tornamos filhos de Deus. Você sabe quando nós tornamos filhos de Deus? Na iniciação à vida cristã, lá na pia batismal, eu estou nascendo para Deus. Quando o sacerdote derrama a água na cabeça e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou viver uma nova vida, né? Uma vida de santidade. Sacerdote, profeta e rei. Levar a palavra de Deus e levar a força de Deus a todos aqueles que precisam. Louvado seja, Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a Deus por mais esta noite, desta segunda-feira, dia 13, pedindo a intercessão de Santo Antônio e de todos os santos, a graça e a virtude, que sejamos como ele, viver a santidade. Por isso, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, domine. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que sejam dispersos os seus inimigos e fuja de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e salve Maria, até o nosso próximo encontro com Cristo Jesus e um beijo no coração de todos e curta, né? Curta este canal, se inscreva lá e participe. Amém?